Boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e o nosso objetivo a cada semana é que você possamos juntos viver e escrever uma nova história com Deus. Muito obrigado também você que nos acompanha através da nossa transmissão. Sempre dizemos aqui, você é parte da nossa comunidade e você pode inclusive ajudar a gente a continuar crescendo no ambiente digital, se inscrevendo no nosso canal, deixando suas dúvidas nos comentários e também compartilhando essa mensagem com outras pessoas. If you need translation from Portuguese to English, just raise your hand and one of our volunteers will help you with a translation device. Hoje nós iniciamos uma nova série, a série A Grande Família. E sim, se você entendeu a referência a uma série de TV, assim como eu, você é das gerações aí mais antigas, né? Essa série, ao longo dessa série de 7 episódios, nós vamos explorar e estudar as dinâmicas de relacionamento, os nossos relacionamentos, marido, mulher, pai, filho, outros relacionamentos, e como a gente encontra na Bíblia exemplos desses relacionamentos e como o amor de Deus é revelado também através dessas histórias. E ao iniciarmos então a reflexão desta tarde, eu te convido a mais uma vez fecharmos os olhos e orarmos para que Deus possa nos iluminar neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui na Tua casa. Muito obrigado porque temos agora esse privilégio de abrir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos por isso. E ao mesmo tempo que estamos gratos, Pai, o nosso coração também está contrito. E nós gostaríamos de orar e pedir por essas famílias que sofrem nesse momento, como resultado das tensões e das guerras que acontecem ao redor do mundo. Que o Senhor esteja, Pai, com cada uma dessas famílias. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto base da mensagem desta tarde se encontra no livro de Atos. Nós vamos ler Atos, capítulo 17, verso 16, e diz assim: De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. Aqui, Lucas está fazendo uma referência à primeira família, a Adão e Eva. Através deles, Deus criou todos os povos. Então, a realidade e a premissa dessa série é que você e os nossos vizinhos, e pessoas que moram perto, e pessoas que moram longe, e pessoas que já nasceram em outras gerações, pessoas que vão nascer ainda, todos nós fazemos parte de uma grande família. E para a gente entender, então, o propósito de Deus, a vontade de Deus para os nossos relacionamentos, sejam com os núcleos familiares que nós temos, ou com outras relações que nós temos com as pessoas ao nosso redor, a gente vai estudar, então, a primeira família. E a gente vai agora, então, para o livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 27. Gênesis 1, 27, nós lemos o seguinte: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é um texto fundamental para a gente entender essa dinâmica da primeira família, o relacionamento entre Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus é o Criador de todos nós e foi Deus que criou então Adão e Eva. E aqui a gente vê nessas poucas linhas a repetição. Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A gente tem 3 vezes aqui o mesmo verbo criar. E a gente tem 2 vezes aqui também a palavra imagem, semelhança, imagem. A primeira coisa que a gente aprende, analisando e estudando a primeira família que existiu, é que a família é uma criação divina. Foi Deus que criou a família. A instituição família não é fruto da invenção humana. Ela tem origem divina. Foi Deus que criou. E Deus criou essa instituição, a sua imagem e a sua semelhança. O casamento foi criado, foi pensado por Deus. E o casamento tem, então, essa prerrogativa, essa responsabilidade de refletir o quê? A imagem e a semelhança de Deus. E o que isso quer dizer para a gente hoje, em 2023? Será que isso tem alguma relevância para a gente? Termos sido criados à imagem e semelhança. Homem e mulher, a nossa imagem e semelhança é reflexo de Deus. A primeira coisa que a gente pode inferir dessa informação é que, de alguma forma,
o matrimônio, o casamento representa Deus. E se você esteve com a gente na semana retrasada, nós encerramos a série Morada e falamos um pouquinho também desse aspecto. Como nós, como indivíduos, por sermos santuário do Espírito Santo, e também nós, como um grupo, como um coletivo, também representamos a Deus. Então, além da igreja, além de nós como indivíduos, o matrimônio, o casamento, também é uma representação divina. Isso significa que eu e você, que somos, né, se você é casado, de alguma forma, a sua família, quer você tenha filhos ou não, representa Deus. É uma representação da imagem de Deus. E aí fica um pouquinho difícil, né? Eu gostaria de dizer aqui que todas as vezes que você for na minha casa, você vai chegar na minha casa e você vai encontrar tudo organizado e não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma tensão, nenhuma discussão entre eu e a Vanessa ou com o Noah, e você vai ter uma representação divina na minha casa, mas nem sempre as coisas são assim. A gente vive uma realidade de pecado e o conflito faz parte dessa dinâmica de relacionamento, especialmente entre o relacionamento entre o homem e mulher. Mas através desses primeiros 3 capítulos aqui, a gente pode entender o plano e a vontade, o propósito de Deus para o casamento e como, de fato, você, na sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, você pode ser uma representação da imagem e da semelhança de Deus. Para a gente entender, então, como é que a gente representa Deus, a gente precisa ver o que Deus faz no primeiro capítulo. E o primeiro capítulo inteiro é Deus criando. Deus criando, através do poder da sua palavra. Deus cria a luz. No segundo dia, Deus faz separação das águas de cima, as águas de baixo, cria o firmamento. No terceiro dia, Deus faz separação da terra, porção seca, e das águas. Mas já no terceiro dia, Deus delega a função de criar, de ser co-criador para a terra. Ele fala, produza a terra agora vegetais, cubra-se de relva, dependendo da tradução. Isso aqui já tem um aspecto importante para a gente aplicar no nosso dia a dia, no nosso casamento, na nossa família. Deus não fez todas as coisas, mesmo Deus tendo o poder para fazer todas as coisas. Mas era a função da terra. Deus determinou que a terra produzisse a relva. E depois Deus também determina que a terra produza os animais. Deus determina depois que as águas produzam os animais aquáticos e também as aves. Quer dizer que existem responsabilidades diferentes. E este talvez seja um dos grandes problemas nos matrimônios, nos casamentos hoje. As responsabilidades. Quando você começa a namorar, você fica noivo, você casa, será que você, em algum momento, se você já é casado, se você está se programando, é importante você sentar com seu cônjuge e determinar as responsabilidades. Quem vai cuidar das finanças? Como vai ser dividida a questão? Quem vai pagar? Os dois vão trabalhar? Só um dos dois vai trabalhar? Qual a expectativa que você tem em relação ao seu cônjuge? Qual a contribuição que você espera do seu cônjuge para a sua relação, para o seu casamento? A questão das responsabilidades, a divisão e o entendimento que as responsabilidades elas são divididas. Ah, mas a mulher tem que cozinhar, a mulher tem que cuidar da casa. No final do capítulo 1, você vai se surpreender em ver que é Deus quem prepara e oferece a comida e o alimento. Lá em casa a gente tem uma regra. Quem cozinha não lava a louça. Por isso esse ano eu tenho tentado cozinhar cada vez mais, porque lavar a louça não é uma das minhas atividades de casa preferidas. Mas eu cozinho, eu limpo a casa. De quem é a responsabilidade de cuidar das crianças, dos filhos? Tem uma expressão, né, no Brasil, quem pariu o Mateus que balança. A responsabilidade de cuidar dos filhos é dos dois. A responsabilidade da casa é dos dois, os dois moram na casa. A limpeza. Agora, se existe um acordo, olha, ok, você não vai trabalhar, eu vou trazer o sustento. Tudo uma questão de se combinar. Qual é a expectativa que você entra no casamento? De quem é a responsabilidade de fazer isso? De quem é a responsabilidade de fazer aquilo? Deus distribuiu responsabilidades. Deus distribuiu responsabilidades.
A terra produziu vegetais, a terra produziu animais, as águas produziram animais, aquáticos e as aves. Entenda quais são as responsabilidades e defina essas responsabilidades no casamento. E se você não fez isso no começo, senta e discute. E determina de quem é a responsabilidade de fazer tal coisa. Alinhe as expectativas em relação à vida. Qual o trabalho que você tem? Qual o trabalho do seu cônjuge? Como é que esses trabalhos eles se ajustam? Às vezes o seu trabalho, a sua carreira, o seu plano de carreira vai para um lado e o do seu cônjuge está indo para o outro. Às vezes vai ter momento, e isso aqui é muito comum na realidade que nós vivemos, que alguém vai ter que deixar a carreira em pausa para que o outro possa completar os estudos. Mas faça isso, converse, alinhe as expectativas, divida as responsabilidades. Porque assim o seu casamento, a sua família vai poder de alguma forma representar a imagem e a semelhança de Deus. Um outro aspecto, se nós somos imagem e semelhança, é a questão é um conceito até teológico que chama Imago Dei. É interessante quando o Noah ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, constantemente ele vai imitando a gente. Às vezes ele quer se vestir como a gente, pega um sapato meu, um chinelo meu. Às vezes eu estou comendo, ele quer comer da minha comida. Ele quer, não, eu quero comer a comida do papai. Senta lá e quer comer. Vê um sócio que eu tenho quando eu estou comendo. Às vezes ele fala expressões como eu falo. Inclusive coisas que ele não deveria falar. Eu não estou falando aqui nenhum palavrão nem nada. Mas às vezes eu sou um pouco duro com ele e falo, Noah, não faça isso. Aí de repente ele está falando assim, papai, não faça isso. Com a mesma austeridade assim. Porque ele está imitando. Ele está olhando, ele está crescendo, ele está imitando. Será que a gente imita, então, Deus nas nossas relações, especialmente no nosso casamento? Como eu citei aqui, no final do capítulo 1, nós vemos Deus oferecendo, servindo a comida. E esse é um conceito chave e fundamental no primeiro capítulo de Gênesis e ao longo da Bíblia. Deus como um servo. E o próprio Jesus diz isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se no seu casamento você não se coloca na posição de servo, isso aqui vai para os dois, marido e mulher, dificilmente você vai ter um casamento saudável. A prioridade do seu casamento tem que ser o seu cônjuge, tem que ser os seus filhos. A prioridade da esposa, o marido, do marido, a esposa. Claro, primeiro o relacionamento com Deus. Mas na dinâmica humana dos relacionamentos, a base é o serviço. É colocar as necessidades, os interesses do outro antes do meu. Porque é assim que a gente evita os conflitos. O conflito existe quando a minha vontade prevalece ou precisa prevalecer sobre a vontade do outro. Porque se eu tento impor a minha vontade, o outro vai impor também, e aí nós temos um conflito, uma tensão. Mas a partir do momento que o meu interesse é voltado para o interesse do outro, aí é um ciclo do serviço. Deus serve no primeiro capítulo. E se nós imitamos a Deus no nosso casamento, nós precisamos servir. Por isso que é bonita a imagem, e nós vamos ter aqui no mês de novembro a cerimônia da Santa Ceia, e nós incluímos, a Igreja Adventista inclui nessa cerimônia, a cerimônia do lava-pés, porque representa justamente a humildade de servir, de pegar a toalha, se ajoelhar e lavar os pés uns dos outros. Um relacionamento saudável exige serviço. No capítulo 2, o próximo texto que nós vamos ler, também está no final do capítulo, Gênesis capítulo 2, no finalzinho do capítulo, nos versos 24 e 25, nós vemos uma outra nuance desse relacionamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós temos aqui a questão da unidade. Por essa razão, o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por qual razão? Qual é a razão que o texto está informando? A gente vê ali que quando Deus cria Adão, no capítulo 2, nós temos uma narrativa mais detalhada, mais próxima, mais focada no ser humano. No capítulo 1 é mais
cósmica, mais macro, aqui nós temos uma lente focando na criação do homem e da mulher. Nós vemos ali que Deus, em determinado momento, coloca Adão para dar nome aos animais. E nós temos vários animais hoje, né? Não sei quantos nós tínhamos na época de Adão, mas eu acredito que o mesmo número, ou talvez mais. E Adão começa a olhar o nome e começa a dar o nome para os animais. Hipopótamo, elefante. E os animais todos em pares, de acordo com a sua espécie. Eu imagino que isso criou em Adão um sentimento de solidão. Uma necessidade de ter alguém, uma companheira, alguém com quem ele pudesse compartilhar a vida, dividir a vida. E aí aqui nós temos um texto e uma palavra-chave ali, que Deus, ele vai, quando ele coloca Adão para dormir no sono profundo, aí Deus retira de uma costela de Adão, e dali da costela ele forma Eva, e Deus cria para Adão uma companheira, uma adjuntora, vai depender da versão que você tem na Bíblia, uma auxiliadora que lhe fosse idônea ou que lhe fosse igual. E aqui quantas vezes e quantas pessoas já interpretaram de forma negativa, né, esse texto? A mulher é uma ajudante, a mulher é uma auxiliar, a mulher é uma secretária. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Esse princípio não é bíblico. Esse princípio não é bíblico. A costela, você já ouviu, né? Várias vezes essa explicação. Costela está no lado, não está em cima, não está embaixo, não está atrás, não está na frente. Está no lado. São pessoas iguais. Diferentes, mas equivalentes. Mas aqui um segredinho é a palavra Ezer, que é a palavra usada para uma adjuntora. Essa palavra ela acontece no Antigo Testamento algumas vezes. Se não me engano, 21 vezes essa palavra aparece no Antigo Testamento, Ezer. Inclusive o nome na Bíblia, Eliezer, né? Deus é minha força. A maior parte das vezes que essa palavra aparece na Bíblia, creio que 17 vezes, ela está relacionada a Deus. Deus é o Ezer de alguém, Deus é o Ezer do seu povo. Deus é a força, Deus é o socorro, Deus é a salvação do povo. Então não diga que a mulher é uma secretária, que a mulher é uma ajudante, que a mulher é uma auxiliadora, né? A mulher é a força. Muitas vezes a mulher é a salvação. Não é por acaso que a serpente não fala com o homem, né? Ela fala com quem, de fato, manda na relação ali. Quem não riu é porque é verdade essa realidade na sua vida, né? Mas está na hora da gente entender que nós vivemos numa relação entre iguais, diferentes, mas iguais. Quantas vezes as mulheres têm sido oprimidas, subjugadas, com pretexto de que isso é bíblico. Violentadas, abusadas, com pretexto de que isso é bíblico. Isso não apenas não é bíblico, como é pecado. É pecado. A mulher é a força, a salvação. Tem essa palavra também, uma só carne. Nós temos essa palavra se repetindo em Deuteronômio. Ouça, ó Israel, né? O conhecido Shema. O Senhor vosso Deus é um. A mesma palavra, Ehad, a mesma palavra usada para quando o homem e a mulher se tornam um. É a ideia de unidade. Da mesma forma que nós temos 3 pessoas na divindade que formam uma unidade. No casamento, o homem, quando se conecta com a mulher, eles se tornam uma só carne. E às vezes a gente lê esse texto e a gente passa ele por cima, assim, batido. Claro que cada indivíduo tem, né, a sua individualidade. Mas você tem que tratar e querer bem a sua mulher como você trata e quer bem a você mesmo. Porque agora vocês são uma unidade. Isso se estende também aos seus filhos, à sua família. Por isso que quando você desrespeita a sua esposa, ou você desrespeita o seu esposo, você está desrespeitando também os seus filhos. E você também está desrespeitando a Deus, porque o conceito aqui é um conceito de uma aliança. Quando o homem se une à mulher, e eles agora refletem a imagem de Deus, eles entram numa aliança. O homem, a mulher, os filhos e Deus.
qualquer traição, qualquer desrespeito, qualquer agressão, qualquer violência que você faça contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra os seus filhos, você está quebrando o shalom, a harmonia que existe nessa aliança. Isso aqui é sério, isso aqui é sério. A gente tem na história, por exemplo, de José, do Egito, quando a mulher do seu patrão tenta se deitar com ele, falando, eu não posso fazer isso, como é que eu vou pecar contra Deus? Toda família é uma representação divina. O marido, a mulher, os filhos, todos parte de uma aliança com Deus. Qualquer ruído na relação entre o marido e a mulher é um ruído na relação com os filhos, é um ruído na relação com Deus. Eu parto para a conclusão dessa mensagem, quando a gente olha para o capítulo 3 e a gente vê o que aconteceu, o que trouxe para a nossa realidade a presença do pecado e como que o pecado mexe na dinâmica do casamento. Nós temos no capítulo 1 Deus sendo aquele que determina o que é bom. Deus cria, no primeiro dia é bom. Deus cria, no segundo dia é bom, no terceiro dia é bom, é bom, é bom. Depois que Deus conclui a sua obra, depois de criar todo o planeta, os animais, as plantas, criar o ser humano, ele fala, é muito bom, isso aqui é muito bom. Depois ele fala, bom, não é bom que o homem esteja só. E depois nós vemos no capítulo 3, Eva determinando o que é bom. Ela vê o fruto e o fruto era bom e agradável. E ela ouve também uma voz distinta, diferente da voz de Deus, dizendo o contrário do que Deus falou. E que tem um princípio também que a gente pode aplicar, viu, na nossa relação matrimonial. Não deixe outras vozes fazerem parte do seu casamento. Especialmente se essa voz está dizendo coisas contrárias ao que diz Deus através da sua palavra. E outra questão, outra verdade que a gente pode aprender aqui. Se você quer viver um relacionamento bom, muito bom, tente viver o seu relacionamento pela ótica divina, através da Bíblia. Não comece a determinar você o que é bom e o que é ruim. Porque quando isso aconteceu não deu muito certo. Quando aconteceu pela primeira vez não deu muito certo. É Deus que determina o que é bom. É Deus que determina como você e eu devemos viver. É através do serviço. É gerando vida. E duas palavras que estão aqui no texto, a gente encontra no capítulo 2. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Esses dois verbos, eles aparecem de novo no contexto já do santuário. Quando os levitas, que eram responsáveis pelo serviço do templo, eles tinham essas duas obrigações. Eles cuidavam e guardavam, cultivar e guardar, as mesmas palavras. O homem e a mulher, eles têm a responsabilidade de prezar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Cultivando o casamento. Tem um reality show, não estou dizendo que eu assisto, chamado Love is Blind. Não estou dizendo que eu assisto, mas tem 5 temporadas no Netflix. Tem a versão também Casamento às Cegas Brasil. E dizem também que tem uma versão em japonês. Mas é interessante a dinâmica, né? A premissa do show é colocar uma determinada quantidade de pessoas numa sala. Eles têm encontros às cegas, eles não se veem, mas eles conversam por algum tempo, alguns dias. E aí, se tem uma afinidade, eles propõem casamento. Aí eles saem daquela parte do show e convivem num outro lugar por mais alguns dias. E todo o processo leva 1 mês. Entre eles se conhecerem e eles casarem, 1 mês. E essa semana, por acaso, eu vi algum texto na internet sobre o que aconteceu com os casais
de todas as temporadas, de todos os realities desse programa. A maioria deles não estão juntos e não é surpresa nenhuma. Em um mês não é possível você desenvolver um relacionamento saudável ao ponto de você tomar a decisão de passar o resto da vida com a pessoa. Porque para a relação dar certo e ser saudável, você precisa cultivar. Eu não entendo nada de plantação. Se me derem uma semente para plantar alguma coisa, não sei o que eu faço. Eu ponho num copo, não sei. Vou ter que olhar no Google para saber como é que vai aquilo ali se tornar alguma planta, alguma coisa, algum dia. Mas uma coisa eu sei, eu que não entendo nada, eu sei que leva tempo. E dá trabalho. E você precisa cuidar. E você precisa saber quais são os elementos. Sol, a semente, terra. Terra precisa ter alguns minerais. É preciso tempo, energia e cuidado. Você precisa cultivar o seu casamento. Você precisa cultivar a sua família. Você precisa passar tempo com a sua esposa, com seus filhos. E para mim é difícil falar isso, viu? Porque os meus ouvidos são os primeiros a ouvir essas palavras. E eu sei os desafios. A Vanessa não está nem olhando para mim para não passar raiva. É isso? Leva tempo. Demanda energia. Que você precisa cultivar. E você precisa proteger. Você precisa guardar. E eu de fato concluo a mensagem dessa semana, dessa tarde, apresentando a solução divina para restaurar a relação entre Adão e Eva e, consequentemente, a relação de todos os casais. Quando Deus confronta Adão, nós tínhamos uma aliança. O combinado era que você não fosse fazer isso, que você não fosse comer do fruto que eu disse para você não comer. Aí o pecado, né? Olha como ele mexeu na dinâmica. Uma dinâmica que era através do serviço, de cuidado, de guardar. A primeira coisa que Adão faz é o seguinte: Senhor, a mulher, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então eu não tenho nada a ver com esse problema. O problema foi criado por você, que me deu uma mulher que fez isso. Não é minha culpa. E essa é uma das coisas que a Vanessa odeia. Quando acontece alguma coisa, eu falo, Vanessa, às vezes eu derrubo coisa na minha roupa, uma comida na minha roupa. Eu preciso culpar alguém, eu olho para ela, ela fala, não olha para mim, que eu não estou aí, não fui eu que derrubei. Mas foi assim que Adão fez. Não, a mulher que o Senhor me deu. Ela pegou do fruto e me deu. A culpa não foi minha. Assuma a culpa pelos seus erros. Porque você homem erra, você mulher erra. Você erra com a sua esposa, você erra com seus filhos. Você erra com sua esposa, você erra com seus filhos. E vai errar. Assuma a culpa. Peça perdão. E não fale assim, olha, sim, eu errei, mas... Não, eu errei, ponto final. Prometa não fazer de novo. E torça para que ela esqueça. E que ele esqueça. Ore. E aí quando Deus vai falar para a mulher fala assim, não, mas a serpente que o Senhor criou. E no final das contas Deus fala assim, ok, então a culpa é minha, é isso que vocês estão falando. Né? Se foi a mulher que eu criei, se foi a serpente que eu criei, a culpa é minha. Então tá bom, eu vou assumir a culpa. E aí a gente tem no verso 16 do capítulo 3, essa primeira promessa, que é uma referência a Jesus Cristo, a primeira promessa messiânica, que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, que a serpente vai ferir o calcanhar. Uma referência a Jesus Cristo na cruz do Calvário. A solução para restaurar o meu casamento, o seu casamento, é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. É o perdão que é estendido na cruz. Perdão é a palavra. Quer restaurar o seu casamento? Peça perdão para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. E ore para que o sangue de Jesus Cristo, que já foi derramado, uma solução que já foi dada, entregue, de graça, possa cobrir a sua culpa. E que o sangue de Jesus possa lavar os seus pecados. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor assumiu a nossa culpa.
Muito obrigado porque nós temos em Jesus um mediador e um salvador. Que o sangue de Jesus, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário, seja suficiente para pagar os nossos erros. As palavras duras que falamos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. As coisas erradas que já fizemos, Pai. Que o Senhor tire de nós o peso da culpa. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.